Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aí para mais uma aula de matemática. Aliás, duas, não é isso? Teremos hoje duas aulas. E aí vamos no nosso conteúdo, iremos ainda falarmos sobre o sistema de numeração, nosso sistema de numeração, mas vamos dar ênfase um pouquinho à reta numérica, certo? As características do sistema de numeração, nós conhecemos já os símbolos, né? Que é aqueles de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os símbolos do nosso sistema de numeração. Com ele nós sabemos também que podemos fazer qualquer número, certo? As características principais, existe o número zero, porque é importante o número zero, zero é muito importante, porque se não existisse o número zero, não faríamos o número 10, o número 20, o 30, o 300, o 3000, o 5000 e assim por diante. E sabemos também que nosso sistema de numeração, o indo-arábico, ele é agrupado de 10 em 10, ok? Então essas são as características. Vamos apagar aqui esta janela para dar início à leitura do conteúdo, né? Então, ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. E ó, aí tem, né? 2, 4, 6, 8, 10. Essa é a sequência, essa é uma sequência numérica, certo? Então essa é a sequência chamada de números pares positivos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, outra sequência, ok? 10, 20, 30, 40, 50, outra sequência de 10 em 10. 10, 15, 20 e 30 é uma sequência de 5 em 5, entre o 5 e o 35, certo? Vamos lá para o próximo. Aí vamos vermos agora a reta numérica, pessoal. Uma reta numérica, ela é uma flecha, certo? É uma flecha aqui, ela aqui, ó. Essa reta numérica ela é importantíssima porque ela tem dois sentidos, ó. Esse sentido, essa ponta da flecha, ela indica que esse conjunto dos números ele é infinito, ele não acaba, ó. 0, 1, 2, 3, 4. E essa ponta da flecha vai indicar, essa ponta da flecha aqui vai indicar que teremos muito mais números aí para frente. Mas tem outra ponta da flecha do outro lado aqui. Sim, muito bem, tem outra ponta da flecha. E significa que ele também é infinito? Sim. Sim, são a sequência aqui dos números negativos. Menos 1, menos 2. Mas nós não vamos estudarmos isso hoje. Estamos falando apenas de números naturais, certo? E aí tem três nomenclaturazinhas que a gente vai observar direitinho. O antecessor. Antecessor, pessoal, como o número diz, ante é o número que vem antes. É um número antes do outro, certo? Aqui, exemplo. O número 3 é o antecessor de 4. 2 é o antecessor de 3. 1 é o antecessor de 2. 0 é o antecessor de 1. O zero é o único número que não tem antecessor. Isso no conjunto dos números naturais. Certo? Natural. No conjunto dos números naturais. O sucessor é o contrário. O sucessor é aquele número que vem depois. Certo? Então, quem vem depois do 2 é o 3. Então, o sucessor de 2 é 3. O sucessor de 3 é 4. O sucessor de 4 é de 5. De 4 é 5. De 5, de 6, de 5 é 6. E assim por diante. E também vamos falar de números consecutivos. Números consecutivos são aqueles que não falta nenhum entre eles, certo? Aqui é 1, 2, 3 é um número consecutivo. 4 e 5, consecutivo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 também são consecutivos. Então, uma outra coisa. Se eu dissesse aqui consecutivos pares, números consecutivos pares, aí nós iríamos fazer assim, ó.
0, 2, 4, 6 e assim por diante. Também continuaria sendo números consecutivos pares, porém eu teria que especificar que eram consecutivos pares, ok? E aí vamos para a nossa atividade de hoje. Então, pessoal, a nossa atividade de hoje são essas 3 questões aí. Elas estão agrupadas num formato diferente aí, estão na vertical, um acima do outro, lá na atividade de vocês. Opa, pulei aqui. Na atividade de vocês, mas eu separei aqui, né? Fragmentei ela para ficar melhor da gente fazer a leitura, certo? É só mais hoje apenas as questões 1, 2 e 3. Número 1. Considere os grupos dos dedos de uma mão e o grupo das vogais do alfabeto, ó. Os dedos da mão aqui, ó. E as vogais A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Pronto. Aí, letra A. Responda. O que podemos dizer sobre a quantidade de elementos dos dois grupos? Você vai dizer quantos elementos tem em cada grupo. Qual é o nome do símbolo que associamos à quantidade de elementos dos dois grupos? Qual é o nome do símbolo que nós dizemos que a mão tem dedos? A quantidade de dedos, ou seja, qual é o nome daquele símbolo? Você vai e escreve o nome dele aqui, certo? 2. Para encontrar o sucessor de um número natural, adicionamos 1 a esse número. Por exemplo, o número 38 é sucessor de 37. O número 39 é sucessor de 38, porque nós adicionamos 1, ou seja, veio depois. Escreva o sucessor de cada número natural a seguir. Qual é o sucessor de 301? Qual é o sucessor de 0? Qual é o sucessor de 99.999? E qual é o sucessor de 19.899? E aí, número 3, vamos lá. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números naturais? Então, pessoal, algarismos são os símbolos. Aqui, 362. Tem quantos símbolos aqui para escrever o número 362? Você vai e escreve aqui. Escreva o nome que é melhor, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. O número 220, ou 2000, pronto, 2.200, ó. Quantos algarismos nós temos aqui, ó? Nós temos 4 algarismos. Mas quantos símbolos nós temos aí? Nós temos apenas o símbolo, o algarismo 2 e o algarismo 0. Então, os números, os símbolos, ou seja, os algarismos que nós utilizamos para formar o número dos 2.200 foram apenas os algarismos 2 e 0. Tem mais do que um? Tem, mas apenas esses números formam o número 2.200. Então, se atentem a esse detalhe aqui, nessas letras A, B, C e D, da questão 3. E boa sorte, esse anexo é para amanhã. E uma boa aula para todos.